Eu acredito que as mulheres devem, entre aspas, amar o dinheiro. Eu amo dinheiro e toda vez que eu vejo isso, eu recebo uma enxurrada de críticas. Ah, você não deve amar o dinheiro, isso ou aquilo. E quando eu falo isso, eu não quero dizer que o dinheiro é a coisa mais importante da minha vida, claro que não. Sempre que eu falo alguma conquista minha, eu sou vista como alguém que não é humilde. E parece que só porque você é mulher, não deveria falar sobre as suas conquistas, não deveria mostrá-las porque você precisa ser gentil, modesta e agradável. Mas quando o homem faz isso, tá tudo bem. Quando os homens dizem uns aos outros, mano, foi assim que eu fiz o meu dinheiro, é considerado inspirador. E é assim que eles mantêm o poder, porque homens ouvem outros homens, homens admiram homens. Eu realmente preciso que as mulheres elas saiam dessa ilusão de achar que o dinheiro não é importante. Todos os dias eu vejo mulheres dizendo, dinheiro não é tudo, o importante é o amor, para de delírio, você trabalha todos os dias, 8 horas por dia, às vezes até mais, por um salário que mal cobra o mês, e ainda acredita que não ama o dinheiro? Você está literalmente vendendo o seu corpo e o seu tempo por um trabalho que te substituirá amanhã se você morrer. Você ama o dinheiro mais do que eu. A diferença é que eu quero liberdade, e para ser livre, eu trabalho de forma inteligente, busco ganhar mais para ter escolha. Você precisa começar a adotar essa mentalidade, para de demonizar o dinheiro. Se você tem medo do dinheiro, carrega crenças limitantes sobre ele, é normal, porque a sociedade inteira ensina que dinheiro é sujo, que é pecado. Olha, eu não tô falando de ganância e que o dinheiro é a coisa mais importante dessa vida. Não me entenda mal. Mas as pessoas, elas demonizam o dinheiro até chegar a hora de pagar as contas. Até um parente ficar doente, até precisar investir nos seus estudos. Nessa hora, todo mundo percebe que amor não paga hospital. E o que o importante é o amor, não compra liberdade. Eu já ajudei gente financeiramente e nunca me arrependi, mas é impossível você olhar na cara de alguém que só o dinheiro pode ajudar e dizer que dinheiro não é importante. Você acha que os homens pensam assim, que eles só querem o amor? Que não. Homens querem dominar o mundo, e para liderar um mundo capitalista você precisa de poder. E poder vem com dinheiro. Se mais mulheres começassem a focar em estabilidade e não em contos de fadas, estaríamos muito mais próximas por uma sociedade liderada por mais mulheres. Não que eu queira que só mulheres liderem, claro que não, óbvio que não, mas com certeza teríamos mais mulheres bem-sucedidas. E é isso que eu acho que já está acontecendo. Várias mulheres hoje em dia, né, estão quebrando essa narrativa e se tornando bem-sucedidas. E o que acontece? São odiadas por outras mulheres, odiada por outros homens. Ai, nossa, essa mulher é rica, então ela é do job. Nossa, essa mulher é rica, então com certeza ela é bancada pelo marido. Enquanto isso, eu estou te dizendo, você pode se juntar a essas mulheres, porque não é uma competição. Mas para isso, elas precisam parar de correr atrás de homens e começar a correr atrás de poder. E aí vem outra questão, por que tanta gente se incomoda quando uma mulher fala que quer estabilidade ao invés de um relacionamento? Por quê? Vivi um relacionamento onde ele não queria que eu trabalhasse. Com o tempo, ele começou a aprontar comigo e fez eu me sentir pequena. Mas o dia em que eu acordei, percebi a posição que eu estava me colocando, porque se ele estava me tratando daquela forma, é porque eu me coloquei naquela posição. Eu comecei a trabalhar, mesmo em um lugar pesado, onde eu não tinha vida, o abuso ele acabou. Por quê? Porque uma mulher com dinheiro pode ir embora. Uma mulher com dinheiro tem poder. Existem tantas mulheres presas em relacionamentos abusivos porque simplesmente não tem como sair. Por isso é de extrema importância você ser muito seletiva em seus relacionamentos, porque essa pessoa pode ser o pai do seu filho futuramente. E você, de certa forma, vai ficar ligada a essa pessoa pro resto da sua vida. Amor não justifica dor. É por isso que nenhuma mulher deveria entrar em um relacionamento sem pensar em estabilidade. Olha, muitos homens fazem isso o tempo todo. Eles não se relacionam com mulheres que eles não acham atraente, porque esse é o mínimo deles. E qual é o seu mínimo? Fazer tudo, ser linda, cozinhar, cuidar da casa, transar quando ele quiser, apoiar, entender, sustentar emocionalmente e ainda assim são chamadas de interesseiras se querem um parceiro estável. Mas a verdade é que as mulheres, elas sempre trazem muito mais para dentro de um relacionamento do que os homens trazem. E é por isso que eles vivem reclamando da solidão masculina, porque as mulheres estão acordando. Elas perceberam que é melhor estar sozinha do que ser controlada. E não há nada de errado em você querer casar, ter filhos, construir uma família. Eu também quero isso, mas acreditar que isso por si só vai te fazer feliz é um erro. Construa primeiro a sua vida, a sua carreira, a sua independência, porque se um dia não deveria acontecer, mas se o amor falhar,
você continua em pé, porque ninguém merece depender de alguém para sobreviver. Dependência não é amor. Sofrimento não é prova de amor. Isso tudo é delírio coletivo. Muitas mulheres se entregam a homens sem ambição e saem vazias, quebradas, traumatizadas, porque um homem frustrado, ele desconta o fracasso em quem está perto. Eu acho que hoje em dia o que mais estamos vendo aí que são homens fracassados que acabam descontando as suas frustrações na sua parceira. Quando você não tem nada seu, nem dinheiro, nem rede de apoio, você vira refém. Os homens são assim, eles adoram esse tipo de poder, eles se alimentam do controle. Por isso eu sempre digo, nunca dependa totalmente de alguém. Mesmo que ele te sustente, tenha o seu próprio dinheiro, invista, abra um negócio, construa algo em seu nome, porque no dia em que ele for embora, se você não tiver nada, acabou. Eu já vi isso acontecer inúmeras vezes. Mulheres que ficaram anos com um homem e do nada ele simplesmente foi embora e deixou ela sem nada. Você nunca conhece alguém de verdade 100%. Pode passar 25 anos com uma pessoa e ainda assim ser surpreendida. Desde pequena nos ensinam a esperar o amor da nossa vida, mas os filmes da Disney, eles são feitos para mulheres e não para homens. Homens crescem ouvindo sobre sucesso e estabilidade. Mulheres crescem ouvindo sobre o amor, contos de fadas, e por isso as mulheres elas são sempre as decepcionadas. A verdade é simples, a dinâmica do poder nunca é equilibrada quando uma mulher depende. E a dependência nunca é bonita. Um homem sem ambição é tão desinteressante quanto uma mulher sem propósito. A ambição é atraente. Se ele não acrescenta em nada na sua vida, então pra que ficar? E o pior, muitas estão sendo destruídas por homens que elas mesmas sustentam, enquanto julgam mulheres independentes por escolherem o melhor. Enfim, é pura hipocrisia. Se você quer continuar acreditando em amor sem estrutura, o problema é completamente seu, mas não venha reclamar quando ele te deixar e você não tiver para onde ir. Homem sem nada vai te odiar por lembrar ele do que ele não tem. E ele vai tentar te diminuir para se sentir grande. Então tenha o seu próprio dinheiro, seu próprio poder, seu próprio caminho, porque dinheiro abre portas, respeito aparece e as oportunidades elas surgem. Dinheiro é energia, é fluxo, como eu já falei aqui no canal. Quanto mais você tem uma mente aberta, mais você atrai. Pessoas com mentalidade de escassez afastam o dinheiro, porque o medo repele a abundância. Olha, não é sobre ganância, é sobre liberdade. E liberdade é o luxo mais caro que existe. Então, sim, ame o dinheiro, não por vaidade em hipótese alguma, mas por independência, porque no dia em que o amor falhar, é o dinheiro que te garante o direito de ir embora desse relacionamento.